Oi, gente boa, tudo bem? Então, eu gravei um vídeo na segunda-feira, eu acho, sobre o caso Decotelli, né, do ministro da Educação, que entrou e já saiu, nunca entrou de verdade, né? E eu quero falar agora de um outro assunto, que é do racismo nesse caso. Então, gostaria de compartilhar essa reflexão, porque está realmente havendo uma discussão bem interessante sobre se essa demissão do ministro da Educação, né, o Carlos Alberto Decotelli, se ela foi decorrente de uma atitude racista ou não. Então, quero compartilhar minhas reflexões com vocês. Eu já falei bastante, tanto no Twitter quanto aqui, né, no vídeo, dos erros, tudo entre aspas, tá? Erros, inconsistências, falhas, ou, sem eufemismos, fraudes mesmo, né, no currículo do ex-ministro. Aquele que foi sem nunca ter sido. E, assim, mesmo que eu e tantos outros que criticaram Decotelli não mencionamos a sua raça, é óbvio, né, que ela está presente, está na cara. Decotelli é negro. Não dizer que ele é negro não esconde o fato dele ser negro, né? Óbvio que se alguém o critica por ele ser negro, aí sim a pessoa está sendo racista, né? Mas a gente não falar da raça dele não esconde que ele seja negro, né? Então, ele ser nomeado por um presidente considerado racista não pode ser deixado de lado também. Na mesma hora do anúncio da nomeação dele, comentários no meu blog exigiam que eu explicasse como um ministro negro foi escolhido por um governante acusado de ser racista. A ironia aí é que eu aposto como essas cobranças quase sempre vêm de neonazistas, que são pessoas abertamente racistas, né? Já ficava aparente que Bolsonaro e seus seguidores tentariam usar a imagem de Decotelli para provar que não são racistas. Pô, ele até nomeou um negro, né? 22 ministros, um negro. E agora, nem isso. E é só lembrar que uma anta como a Carla Zambelli, né, com todo respeito às antas, imediatamente usou a nomeação de Decotelli para se posicionar contra as cotas raciais. Ela escreveu para Tabata Amaral: e aí, Tabata, vai ter coragem de criticar o novo ministro? Sabia que ele não precisou de cota para conseguir este currículo? É inútil discutir com a deputada que as cotas raciais sequer existiam em 1976, quando o Decotelli ingressou na faculdade, ou em 2007, para pós-graduação, né? Não existia uma pré-pós-graduação, quando ele entrou no mestrado. Bom, o início do fim do Decotelli, né, como ministro, veio com um aviso do reitor da Universidade Argentina, lá em Rosário, de que Decotelli não teria concluído seu doutorado. Assim que surgiram os primeiros indícios de que Decotelli não era doutor, apareceram também bolsonaristas chamando de racista qualquer um que questionasse as qualificações do novo ministro. Mas isso não conteve a avalanche de mentiras reveladas, né? Em menos de 4 dias, Decotelli já não era mais doutor, nem pós-doutor, e havia plagiado sua dissertação de mestrado. Ainda assim, ele conversou com o Bolso, né? Vocês devem lembrar, e aqui, isso daí deve ter sido um dos momentos mais tensos, difíceis da carreira do Decotelli, né? Porque, afinal, como explicar para um paraquedista quadrúpede o que é mestrado, doutorado, universidade, pesquisa, essas coisas, né? Bom, depois de conversar com o Bolso, ele se manteve no cargo, apesar da cerimônia ter sido adiada. A pá de cal, segundo o próprio Decotelli, veio com o que ele chama de fake da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que destruiu a sua carreira no MEC, segundo ele próprio. A fake não foi exatamente fake, né? A FGV afirmou que Decotelli não foi professor efetivo na instituição, tendo atuado apenas nos cursos de educação continuada, nos programas de formação de executivos e não como professor. Mas não é bem assim, né? Professor colaborador ainda é professor, ué. E aí foi nesse momento que o ministro pediu demissão. Então foi sim uma sacanagem da FGV chutar cachorro morto, né? O Decotelli já estava com a reputação no chão e a FGV ainda falou: ele nunca foi nosso professor. Decotelli mostrou para um colunista da época, né, o Guilherme Amado, 6 prêmios em reconhecimento a seu trabalho como docente nas turmas de MBA. São declarações de professor homenageado. E ele foi professor de 25 turmas em 5 disciplinas, sempre avaliado com nota 10. Então, né, ele foi professor.
Nisso, e só nisso, pelo amor de Deus, né? Eu tenho que concordar com a irmã de Paulo Guedes, a Elizabeth Guedes, né? Que é presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares e amiga do Decotelli há 30 anos. Ela disse: a FGV foi covarde. Fazer a diferença entre professores efetivos e colaboradores é uma piada. Se a FGV for ver quais são os efetivos, vai dar 1/5 dos professores que ela tem lá. Todo mundo é PJ. E ela também cobrou o movimento negro para que defendesse o ex-ministro, mas ela não tem muita moral para cobrar nada, né? Mas, enfim. Na realidade, eu posso entender a frustração da FGV. Primeiro que Decotelli mentiu para a Universidade Alemã ao dizer que era pesquisador da FGV. Então, usou a FGV, né, para contar uma mentira para a Universidade Alemã. Se ele não é professor efetivo, então ele certamente não era pesquisador na FGV, né? Mas o principal realmente foi que ele plagiou a dissertação de mestrado na própria FGV, né? Então, não é só para o aluno que pega mal plagiar, pega mal para o orientador desse aluno, né? Para a banca também, que, né, nem o orientador nem a banca detectaram o plágio. E pega muito mal para a instituição, que aprovou um trabalho plagiado, né? Deu um título para um aluno que deveria ser punido, porque plagiou, né? E ganha o título. Então eu imagino que a FGV deve estar furiosa por ter que formar uma comissão para investigar acusações de plágio de uma dissertação aprovada 12 anos atrás, né? Porque acho que foi em 2008, então imagina. E ainda por cima, Decotelli declarou em entrevistas, né, à imprensa, antes de se demitir, que iria revisar o trabalho e que, se houvesse falhas metodológicas, né, entre aspas, ele as corrigiria com a FGV. Ele também disse uma coisa muito estúpida, né, que plágio é Ctrl-C, Ctrl-V, e que não foi isso que ele fez. Pô, gente, qualquer um, né, sabe que plágio é muito mais do que isso. E, aliás, já calcularam que 73% da dissertação dele foi copiada de outras fontes, de outros trabalhos. Não é pouca coisa, né? Então, assim, parece que tem 10 páginas seguidas de cópia de um outro trabalho. É um absurdo, é plágio na cara dura. Então, mas quando ele falou que a gente vai corrigir isso, né? Pareceu um meio muito leniente de resolver o maior crime que se pode cometer na academia. E, para piorar, a FGV também tem que responder a outras perguntas, né? Por exemplo, ela apresentava Decotelli nos cursos de MBA como doutor? Porque se ela fazia isso, ela também estaria se beneficiando de uma fraude. Ela viu o título de doutor do Decotelli, ou isso não era importante para ela na hora da contratação, porque ela contratou, né? Pode ser professor colaborador, mas, né, alguma coisa ele deve ter apresentado para ser chamado. Ela pagava o ex-ministro como mestre ou como doutor? Porque tem diferença salarial também, que eu saiba. Então essa história toda ainda vai render bastante pano para manga. E Decotelli pode sim perder o título de mestre, né? O que, olha, seria terrível, mas não é injusto, né? O cara plagiou. E antes de continuar, eu gostaria de compartilhar as opiniões de pessoas mais gabaritadas do que eu. Uma delas é, sem sombra de dúvidas, né, o grande jurista e professor Silvio Almeida. Ele fez uma thread, né, no seu Twitter na sexta-feira passada, né? E se você não viu, veja a entrevista do Silvio no Roda Viva, genial, né? Ele é fantástico mesmo. Eu tive a honra de compartilhar uma mesa com ele faz muitos anos. Ele é incrível mesmo. Então eu concordo totalmente com o que ele falou nesse fio, né? E eu acho interessante também, porque tudo que ele diz sobre os negros se aplica também às mulheres. Então, deixa eu ler aqui, pelo menos, um pouco do fio dele, né? Ele fala: um fio sobre consciência racial, responsabilidade e o direito de mentir, entre aspas. A consciência racial é também uma forma de autodefesa. Aprendi logo cedo que seria cobrado pelas minhas ações e palavras de uma forma que as pessoas brancas jamais seriam. Aprendi que meus erros não seriam vistos como erros de um indivíduo, mas de todos os negros. São várias as circunstâncias que podem nos levar a cometer erros. Pressão por resultados, escassez de oportunidades, necessidade permanente de competição, vaidade, lucro, etc. Em um mundo atravessado pelo racismo, é preciso ter consciência do modo com que as pressões por resultado e por prestígio se colocam sobre pessoas racializadas e como as consequências por erros cometidos são sentidas de forma diferente por brancos e negros. Mentir no currículo tem consequências devastadoras quando se é negro.
pois todos vão olhar para a sua raça e vinculá-la ao erro cometido. A avaliação moral não será feita sobre o indivíduo, mas sobre os negros em geral. É assim que funciona o racismo. Quando se é branco, principalmente se for homem e apoiado por certas instituições, você pode ser um jurista medíocre, um economista alienado, um filósofo, né, entre aspas, delirante. Pode mentir que estudou em Yale ou Harvard ou que tem doutorado, ser plagiador, que isso será absorvido. Aqui não sei se ele quis dizer absorvido ou absolvido, os dois cabem aí, né? Continuando com o que o Silvio disse. Mas se você for negro, será cobrado por cada gesto que fizer no dia seguinte à exposição do seu ato. Sempre vão lembrar do que você fez e de que você também é um negro. E você será abandonado na estrada. E nós que lutemos para lidar com a hipocrisia e a seletividade racista. Adendo. Por isso também as políticas de cotas são importantes. Com elas, as oportunidades são alargadas e podem as minorias estar na universidade como parte de uma política de Estado e não como um feito de um indivíduo excepcional, que valida uma suposta meritocracia. Então, muito boa essa explicação do Silvio, né? Não acho que é passar pano, né? Ele não está nem se referindo especificamente a Decotelli, mas em geral, né, que é uma coisa que nós feministas sempre dizemos também, que é aquele negócio, por exemplo, né, se um homem dirige mal, ninguém vai falar, pô, esses homens, né, tudo barbeiro, mas se uma mulher dirige mal, ela representa todas as mulheres, né, sendo que nós dirigimos melhor, cometemos menos acidentes e tal. Enfim, eu também li um texto do jornalista e roteirista Lele Telles para a revista Fórum. Eu concordo com ele, né, e com o Frantz Fanon, né, que ele cita, que ao homem negro, dentro da superestrutura criada pelo e para os brancos, não lhe é dada a prerrogativa do erro. Há sempre uma espada apontada para o seu pescoço. E o carrasco, carrancudo, treme de ansiedade para receber a ordem capital, decapitar. Então, isso, claro, né, tem toda uma estrutura, sem dúvida. Mas eu discordo, sinceramente, do Lelê, quando ele diz que o grande erro de Decotelli o grande erro do Decotelli foi não ter se dado conta de que ele não tinha o direito de transgredir. E aí os exemplos que o Lelê usa não me pareceram tão bons assim. Por exemplo, ele diz que o jovem trabalhador, aquele caso da serva de Deus, lembram? Foi semana passada também. Então, o jovem trabalhador pardo e gay, agredido violentamente por uma evangélica em seu local de trabalho, pode não ter sido acudido na hora, né? Como o Lelê falou, ele, né, o pessoal ficou filmando e não acudiu. Mas todo mundo ficou ao lado dele quando o vídeo apareceu nas redes sociais, né? Então, acho que nesse caso não houve racismo mesmo. O Lelê também diz que os 65 plágios da Joyce Hasselman foram esquecidos. Eu não concordo. Eles são eternamente lembrados por pessoas de esquerda, né? E agora também por pessoas de direita iradas pela oposição da Joyce ao Bolsonaro, né? Então eu digo que Joyce carrega sim essa mancha na testa para sempre, né? Ela sempre vai ser vista como plagiadora, que ela foi ou né? Mas sem dúvida que o racismo está sempre presente. E eu fico tentando imaginar o que aconteceria com um cara branco exatamente na mesma situação que Decotelli. Ele continuaria no cargo? E sinceramente eu não sei. Porque eu acho que citar outros ministros do Bolsonaro que também mentiram no currículo não é tão equivalente. Para começar, tanto a Damares quanto o Ricardo Salles, né, a Damares ministra dos Direitos Humanos, Família e Mulher, né, quanto o Salles, ministro contra o Meio Ambiente, foram nomeados no início do governo, junto a outros 20 ministros. E havia inúmeras irregularidades, né, a respeito de todos os 22. Pô, Salles tinha sido lobista de pecuaristas, né? E agora ele era ministro do Meio Ambiente. A Damares era, e continua sendo, né, uma completa lunática religiosa, fanática, né? Uma serva de Deus, mais ou menos. Não foi exatamente um choque que a mulher que viu Jesus na goiabeira inventasse mestrados bíblicos, né? Mas nenhum dos dois, nem a Damares nem o Salles, tinha currículo Lattes. E me parece mais sério também o ministro da Educação mentir sobre a sua formação do que ministros de outras áreas. Não sei se vocês compartilham, né, se vocês concordam comigo, mas para mim me parece pior. Ainda mais no Lattes, né? Então, Decotelli foi atualizando seu currículo a cada nova revelação. E o MEC, para piorar, se tornou seu assessor de imprensa, né, defendendo o indefensável. Por exemplo, dizendo que ele era doutor por ter concluído os créditos sem defender a tese. Isso é um absurdo. Nessa hora,
O MEC não estava apenas passando pano para o Decotelli, mas abrindo brecha para que milhares ou milhões, não sei as estatísticas, de estudantes que cursaram as disciplinas numa graduação, numa especialização, num mestrado, num doutorado, mas que por algum motivo não escreveram ou defenderam ou não aprovaram o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese, passem a se dizer graduandos, formados, né, especialistas, mestres e doutores. Isso é muito grave, né? Vai contra todo o nosso sistema, né? Por que ter banca, né, se você não vai escrever tese? Então é absurdo isso. Decotelli não precisava ter mentido. O seu currículo, mesmo sem as fraudes, já era infinitamente melhor que o do Weintraub, né? Este sim, um medíocre de carteirinha para ninguém achar nenhuma qualidade, né? E tem o timing também, né? Esses últimos dias têm sido calmos, né? Bastante tranquilos em comparação aos outros. Faz mais de uma semana que Bolsonaro, na tentativa de pacificar os três poderes, e óbvio, né, de tentar se salvar de um impeachment ou de uma cassação, não dispara algo polêmico, né? Ele não tem falado muito. Talvez por isso a gente tenha gastado tanto tempo falando do Decotelli, né? Não tem mais do Bolsonaro para falar. Agora, se o Decotelli fosse branco, ele teria sido empossado ministro, apesar das fraudes, mesmo com tudo isso revelado, ele teria sido ministro? Provavelmente sim. Mas eu ainda acho que ele teria sido achincalhado do mesmo jeito, né? Provavelmente seria um ministro achincalhado, seria ministro, mas não seria um ministro respeitado de jeito nenhum. Ninguém ia esquecer, só por ele ser branco, das fraudes, né? Então eu não sei se é o caso de olha o péssimo exemplo que um negro está dando para outros negros. Para mim, parece mais uma coisa tipo, olha o péssimo exemplo que o ministro do MEC está dando para estudantes de graduação e pós-graduação em todo o país. Assim, é super complicada essa questão, porque eu tenho mais certeza do racismo em outra situação. Por exemplo, quem usa este caso aqui do Decotelli para generalizar qualquer coisa negativa sobre negros é racista, né? Ponto final. Não está aberto à discussão. Você está generalizando, usando um caso e, né, usando para falar mal de todos os negros. Isso é racismo. Agora, se a demissão de Decotelli foi motivada por racismo, é mais difícil bater no martelo. Até porque é tão raro ter um ministro negro que mal dá para tecer comparações. E aí a gente cai num outro negócio. A ausência de negros nos ministérios e em cargos de poder em geral é sim devido ao racismo, né? Então a gente tem muito mais o que pensar sobre esse caso, sobre outros, né? E sabe-se lá quem vem agora no lugar do Decotelli, provavelmente vai ser alguém pior ainda, né? Quer dizer, ninguém nesse governo se salva. Esse governo não tem salvação, só fora Bolsonaro mesmo. Então, obrigada, gente. Até a próxima.